Saiba por que o jeito que você estuda não traz resultado. Saiba por que o jeito que você estuda não traz resultado. Como é que é isso, hein, pessoal? Escreve aí por que o jeito que eu estudo pode não me trazer resultado. Essa é uma pergunta interessante. Por que o jeito que eu estudo pode não me trazer resultado? Vamos lá. Bom, o que a gente precisa entender, existem pesquisas e trabalhos na área do aprendizado, na área da pedagogia. A Jane colocou aqui, porque estuda de forma incorreta. Mas o que é estudar de forma incorreta, Jane? Essa é a questão. Quando a gente vai pensar em estudar, nós temos que avaliar o seguinte: como que o ser humano aprende? Essa é uma questão interessante. O ser humano é um ser, ele tem a capacidade de aprender. Alguns animais também, eles aprendem, não é isso? Então, por exemplo, você pode treinar um cachorro para ele fazer certas coisas. A gente tem golfinhos também que são treinados, não é? Então, como que o ser ele aprende? Essa é a questão. Existem várias formas de aprendizado. Por exemplo, uma das formas do aprendizado é a imitação. Então, se eu quero aprender alguma coisa, o que eu faço? Eu passo a imitar alguém que está fazendo aquilo. Se eu quero aprender a dar manutenção na minha bicicleta, eu não tenho ideia como que faz, por exemplo, como que ajusta a corrente. Aí eu posso pedir um amigo meu para fazer, e aí ele vai fazendo, enquanto ele faz, ele vai me mostrando como faz. E através daquilo eu vou aprendendo, né? A observação, eu vou observando. Eu posso também, por exemplo, ele pode me colocar a bicicleta dele do lado e a minha, e ele vai fazendo e eu vou imitando. Então, esse processo da imitação, ele acaba gerando o meu aprendizado. A gente também pode, em vez de, através da imitação, a gente pode pegar um manual, como ajustar a correia da bicicleta, a corrente, e aí, através do manual e das fotos do manual, do passo a passo, eu vou executando e eu aprendo. O aprendizado, ele se dá da observação, por exemplo. Um dos aspectos do aprendizado é da observação. O cérebro, ele precisa observar, entender como faz, e aí eu vou lá, pratico, e nessa prática eu aprendo. É ou não é? Por exemplo, se eu for aprender inglês, então uma pessoa, ela vai, por exemplo, me ensinar a pronúncia do inglês. E aí, o que acontece? Eu vou imitar a pronúncia. E naquele processo de imitar a pronúncia, eu acabo aprendendo. Então, é uma observação. Então, o aprendizado, ele se dá através da observação, ele se dá através de uma ideia, de algo que, um manual que eu estudei, por exemplo. E aí, o que acontece logo depois dessa fase? Eu pratico aquilo para poder fazer igual. Porque, às vezes, aquele ajuste ali da corrente da bicicleta, do meu amigo fica perfeito, o meu não fica tão perfeito assim. Quer dizer que eu errei. E aí, depois que eu errei, eu preciso ver, observar o que eu errei, para que eu possa corrigir aqueles detalhes para que saia perfeito. Então, o aprendizado, ele nasce de uma ideia e depois dessa ideia implementada, na prática, você vê o conhecimento nascendo. Então, depois que eu ajustei 10 correias de corrente de bicicleta, eu vou ficar craque. Aí eu já faço o ajuste rapidinho. Então, esse aprendizado, ele é assim. A matemática também é a mesma coisa. Eu vou ali, eu tenho a geometria, tem as fórmulas, tem os problemas que eu tenho que raciocinar, não é isso?
Mas se eu não pegar aquelas fórmulas, se eu não treinar a resolver aqueles problemas, eu não aprendo. E no início a gente erra. Então o aprendizado, ele nasce de uma ideia, de uma concepção, de uma visão do resultado que a gente quer ter e da prática. Então a repetição, ela está presente no aprendizado. A repetição está presente no aprendizado. A gente repete até aprender. No violino não seria diferente. É muito claro isso, né? Isso que eu estou falando é assim, pessoal, é como se diz, é chover no molhado. Mas por que, se a gente não prestar atenção em certas coisas, como diz aqui, saiba por que o jeito que você estuda não traz resultado? Ou será que o jeito que você estuda poderia trazer um melhor resultado? O que vocês acham? Essa é a questão. A questão da live de hoje é essa. Esse é o problema que eu quero resolver para vocês. Será que o jeito que eu estou estudando é o melhor jeito? Será que se eu estudasse de certa forma ou de uma outra forma, eu colheria mais resultado? Será que isso existe mesmo?